Às 9 horas mais 39 minutos, de volta com o CBN Maceió, para a gente conversar sobre um assunto que, como eu falava no bloco anterior, é um assunto que cada vez mais diz respeito não só ao alagoano em geral, mas principalmente ao maceoense. Cada vez mais estamos morando em condomínios. Morar em condomínios tem uma série de repercussões na vida das pessoas. Regras que devem ser respeitadas por todos. Entre elas, e ela é muito importante, porque dela advém a própria existência do condomínio, manutenção do condomínio, preservação do condomínio, segurança do condomínio, que é a taxa condominial. E não pagar essa taxa tem repercussões? Eu posso simplesmente não pagar, nada vai acontecer comigo? Olha, esse é um assunto para um dos mais respeitáveis advogados em direito condominial aqui no estado de Alagoas, doutor Francisco Vasco, que já está conosco. Aqui eu agradeço, doutor Francisco, mais uma vez conosco aqui. Um bom dia. Bom dia, Elias. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de vir falar aqui um pouquinho mais sobre condomínios. Sem dúvida alguma, essa é uma das maiores feridas dos condomínios atualmente, a falta de dinheiro pela inadimplência. Olha só, nós temos é assim mesmo o nome, taxa condominial? Taxa condominial, mas alguns chamam de cota condominial, né? Isso aí, outros só de condomínio, né? Pagou o condomínio. O que importa é pagar. Essa taxa, como é que ela nasce? Como é que a gente pode dizer que deve ser esse e não aquele valor? Olha, isso vem do Código Civil e também das convenções, ao estabelecer que cada condômino vai contribuir ou com a sua fração ideal ou de uma forma igualitária. Esse critério vai ficar definido pela convenção do condomínio. E aí, a partir do momento que aquele condomínio é instituído, ele passa a existir, o condômino é obrigado a arcar com esses valores, sob pena das cobranças, né, extrajudiciais e judiciais. Bom, isso é como se fosse na minha casa, não é? Eu tenho o meu motorista, eu tenho as pessoas que trabalham ali na cozinha, no jardim, só que eu pago sozinho. Morando com mais 1, 2, 3, 10, 100, 200, a gente rateia esses custos, é isso? Exatamente, a palavra é exatamente essa, é o rateio da cota condominial, em que você, na primeira assembleia do ano, se convoca uma assembleia geral ordinária para você estabelecer a previsão orçamentária. E a partir dessa previsão, você vai estabelecer os valores que devem estar em contrapartida às despesas que aquele condomínio está assumindo. E aí parte para o rateio, onde cada um vai pagar, seja de maneira igualitária ou através da fração ideal. Bom, o que acontece com a gestão do condomínio sem esse recurso? Todo mundo achou de atrasar 2, 3 meses, como é que ficam as coisas? Não ficam, né? Na verdade, você vai impactar diretamente aí na conservação e na manutenção dos serviços básicos do condomínio e também dos compromissos assumidos com prestadores de serviços, com a própria administradora de condomínios, e vai faltar dinheiro também para as obras, para as reformas, que o condomínio, principalmente aqueles mais antigos, vão necessitar de manutenções. Inclusive, Maceió tem uma lei que obriga a se fazer manutenção predial e a inspeção predial. Então, obviamente, que a partir dessas manutenções e inspeções vão surgir demandas. E a gente sabe que serviços de engenharia são serviços caros, na maioria das vezes, né? Fora isso, do dia a dia mesmo, né? O pagamento de uma conta de energia, conta de água, coisas básicas de um condomínio que, se não tiver o mínimo de valores, certamente vai colapsar. Agora, doutor Francisco, atrasar um mês, atrasar 10 dias, 15 dias, isso pode trazer uma implicação maior que uma mera, sobretaxação assim, em cima do condomínio? Sim, as consequências trazem encargos, né? Aí você vai estipular, dependendo do condomínio, aquele condomínio pode exigir que se faça uma cobrança extrajudicial e até o dia X você não vai pagar honorários, por exemplo. Passou de um prazo fixado, vai para o jurídico, e aí o jurídico vai cobrar com tudo que está previsto na convenção. Juros, multa, correção e os honorários advocatícios. Obviamente que isso tudo dentro de uma ação judicial. Olha só, gente, é importante destacar de que nós temos uma série de caminhos para cobrança desses condomínios. Qual foi o maior prazo de taxa condominial não paga que o senhor já teve acesso?
Olha, tem vários. Na verdade, tem alguns condôminos que nunca pagaram cotas de condomínio. E aí... E continuam morando? Na verdade, tem alguns que continuam morando, mas geralmente é um perfil de investidor, ou da própria construtora que entregou aquele empreendimento e nunca pagou nenhuma das cotas, porque ela tem a responsabilidade dela, enquanto ela não consegue comercializar aquele bem. E aí eu já vi situações de 10, 15 anos sem pagar uma cota condominial. Às vezes ocorre a prescrição, se você não cobrou aquela taxa, mas tem muitos processos que ainda se arrastam, infelizmente, mas estão cobrando taxas aí de 8, 10, 12 anos tranquilamente. Olha só, nós temos apenas medidas judiciais ou essas cobranças podem ser feitas extrajudicialmente? Extrajudiciais, perfeitamente, elas podem ser sim feitas, realizadas no dia a dia. Na verdade, é o grosso que acontece, porque a maioria dos condôminos, eles devem ali alguns dias, talvez um mês, estourando 2 meses. Os que passam desse período são casos mais extremos, né? Mas no dia a dia você vê, e o próprio condomínio, às vezes o próprio síndico, ele entra em contato para perguntar, olha, aconteceu alguma situação, algum problema, e às vezes acontece ter esquecimento do pagamento daquelas cotas, e aí você consegue ali de maneira extrajudicial resolver. O sujeito viajou, o condômino viajou e por consequência era exatamente na data do pagamento do condomínio, não fez, não adimpliu, mas existem hoje várias maneiras de se pagar os condomínios, mesmo estando à distância. Tem gente que é esquecida realmente, mas não tem desculpa para dizer que você não vai pagar. E independente de ter esquecido ou com boa fé ou não, você vai pagar os encargos, tá? A partir do primeiro dia do débito, você perde o desconto, né, que existe aquele desconto de pontualidade, em que se você pagar até uma data X, você vai pagar um valor menor, e também tem os encargos de juros, multa, correção, que o síndico não pode retirar. É sempre bom deixar isso claro, Elias. Tem muito síndico que simplesmente, por uma conduta própria, ele simplesmente retira os encargos. Isso aí não é possível. Se você quiser dar algum desconto, joga para a Assembleia. E a Assembleia vai deliberar, mas tira das suas costas essa responsabilidade, porque senão você vai poder ser cobrado por esses valores. Bom, essa taxa condominial, ela é fixa durante o ano ou pode haver acréscimos? Isso é uma deliberação do próprio síndico ou só da Assembleia? Olha, ela é fixada na primeira reunião do ano para ser aquele valor estável, porque as receitas e as despesas elas vão flutuar naquele montante. Mas nada impede de que outra assembleia seja convocada posteriormente para que a taxa seja revisada. Mas o que é que acontece na prática? A maioria não implementa um outro acréscimo, um outro aumento na cota condominial. Se institui taxa extra. E aí você também tem que convocar uma próxima assembleia para instituir uma taxa extra para serviços, como o próprio nome diz, extraordinários. Você precisou fazer uma recomposição de uma estrutura do condomínio de última hora. Se coloca uma taxa extra, vai perdurar por X meses aquela taxa extra, sem necessariamente você mexer no valor da cota. Isso é um conjunto motobomba que queimou, alguma coisa extraordinária que aconteceu e que a gente precisa de um reparo imediato. Isso, tem vários serviços, né? Muitas vezes tem a necessidade de se fazer uma auditoria nas contas do condomínio, dependendo do período da auditoria, é um serviço caro, né? E aí você vai implementar com taxa extra, não necessariamente afetando a cota condominial. Bom, a taxa condominial, ela está previsto prestação de contas dela? Sim, toda receita e toda despesa, tudo que é serviço realizado, melhoria, o que seja, no condomínio, o síndico é obrigado a prestar contas. Então, existe um controle onde você vai simplesmente demonstrar, olha, entrou esse montante e saiu esse montante. No fim das contas, é uma questão matemática, né? Você vai ter o apurado de quanto se gastou, de quanto se arrecadou, e aí é levado para a Assembleia, sempre jogado para a Assembleia, para que a Assembleia faça o seu julgamento, né? E também o Conselho Fiscal tem um papel importante nesse momento, de analisar as contas e passar por meio de um relatório se aprova, se recomenda ou não a aprovação, porque no fim das contas quem vai aprovar são os moradores. Bom, eu posso perder o meu imóvel porque não paguei o condomínio? Pode, e existem casos, não são raros, porque
o imóvel, ele hoje é considerado como um bem que garante o débito condominial. E existe, inclusive, Elias, ele é uma exceção à questão do bem de família. O débito de condomínio, ele leva, sim, um imóvel, ainda que seja o seu único imóvel, para um leilão judicial e ele pode ser arrematado para pagar aquela dívida. Olha só, gente, isso é super importante discutir isso. Agora, aquilo que é quase condomínio, pode cobrar como se condomínio fosse? Nós temos algumas situações aqui de condomínios horizontais que se apresentam como condomínio, tem até nome condomínio lá, porque fizeram um muro lá e botaram uns portões em ruas que existiam em determinados trechos e bairros aqui da cidade e cobram. Cobram como condomínio, embora legalmente não estejam adimplentes com os elementos legais para que seja condomínio, mas o fato é que todo mundo paga menos um. Esse um que não paga está errado? Isso aí a gente vê muito com as associações de moradores e nesse sistema de condomínio de acesso controlado, que é justamente esse em que alguém simplesmente coloca ali um portão para controlar o acesso numa rua, né, uma rua pública, e aí vai se fazer a cobrança daquela taxa e o cidadão ele tem todo o direito de não contribuir com aquele valor, a não ser que ele esteja anuindo expressamente com os termos daquele estatuto, que geralmente se constrói um estatuto, e também desde que ele não usufrua dos serviços que são colocados ali à disposição. Né? A partir do momento que você usufrui, a associação construiu um miniclube, tem serviço de recolhimento de lixo, de segurança, aí você cria uma situação que ainda que tacitamente você vai passar a contribuir, mas em regra não existe essa obrigatoriedade. Olha só, gente, isso é super importante porque é preciso legalidade nas coisas, né? A gente não pode simplesmente, olha, vamos fechar aqui esses 4 quarteirões aqui, são nossos, a partir de agora virou um condomínio. E aí tem que ver como é que se calcula os custos desse condomínio. E nem todo mundo está interessado em ter aquela, digamos assim, proteção. Né? Tem gente que foi simplesmente para ali morar e que nunca pensou em morar num ambiente fechado. E aí se utiliza muito desse argumento. Olha, eu não usufruo dos serviços, eu não anuí com esse estatuto, né, com qualquer regra dessa associação, que muitas vezes se denomina como condomínio, mas nesse ponto o regulamento é diferenciado. Agora, doutor Francisco, tem uma coisa nos condomínios que é uma discussão muito efervescente, principalmente quando você não tem individualizado o gás, por exemplo. Eu tenho 10 pessoas lá no meu apartamento, o doutor Francisco Vasco mora sozinho e paga o mesmo condomínio, a mesma taxa condominial que eu. Como é que tem sido essa discussão e qual é o denominador que a gente encontra? Então, usualmente, principalmente os mais antigos, é globalizado, né, o consumo do gás, da água, principalmente. Nos mais recentes, a gente já vê uma predisposição à individualização desse consumo. Aí fica muito mais fácil de você fazer o rateio, porque cada um vai pagar o que é justo, aquilo que de fato consumiu. Mas onde não tem essa individualização, não há como fazer qualquer tipo de diferenciação, porque está ali globalizado e por mais que eu more sozinho e você more com mais 3 pessoas, não necessariamente eu vou gastar menos do que você vai gastar mais do que a minha unidade, porque eu posso simplesmente morar sozinho e passar o dia em casa. Né? Você pode morar com mais 3 pessoas e passar o dia todo fora. Não necessariamente isso é um argumento para se cobrar maior de um ou de outro. Se não houver individualização, esqueça, vai pagar igual ao outro nos termos da convenção. Vai ser preço por apartamento, imaginando que a gente está falando aqui de um prédio. Isso, principalmente quando você tem ali o rateio igualitário. Aí você vai pagar o percentual igual ao seu vizinho, independente de você ter 10, 15 pessoas na sua unidade. Agora, doutor Francisco Vasco, planejamento financeiro condominial, isso é um fake, é uma ideia, é um sonho? Ou de fato, há um duto que nos leva a isso hoje, a ser uma realidade em boa parte dos condomínios que são mais organizados? O planejamento é o principal, é o que tem que acontecer no início do ano, no início de cada gestão, que é o que vai determinar se aquele condomínio vai ter condições de assumir os compromissos
que foram aprovados, né, ou por uma contratação do síndico ou em assembleia. A partir do momento que você não tem essa previsão, e alguns condomínios cometem esse erro grave de não fazer nas suas primeiras assembleias uma previsão orçamentária, isso repercute ao longo de anos, inclusive, onde tem condomínios que passam 3, 4, 5 anos sem reajustar a sua cota condominial. Isso certamente vai impactar depois de algum tempo. Tudo aumenta, né? A convenção coletiva dos funcionários, ela tem reajuste a todo ano, serviços de água, de luz, né? E todos os outros serviços, prestadores de serviços, obras de manutenção, né? De outras características também, tudo vai ser aumentado. Se você não reajustar, vai depender sempre da taxa extra, e não deve ser a regra, né? A regra é a previsão bem feita, os síndicos, junto com seus conselheiros, sentarem, estudarem o que de fato é viável manter, se não tiver condições de manter, porque também depende das condições dos moradores. Existem condomínios que têm características de pessoas que podem pagar mais ou menos que outras, então tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha, super importante que antes de você adquirir um imóvel, você saber qual é a previsão, se for um imóvel novo, que está comprando na planta, a previsão da taxa condominial. É possível isso? A gente já tem uma ideia, mais ou menos, o condomínio nasceu agora. O ideal é que você chame um advogado especialista da área, que já está acostumado para dizer, olha, gente, a bomba pode queimar, o portão pode dar um defeito, a gente pode ter que pagar uma indenização por isso, por aquilo, a fachada pode ter. Como é que é isso, doutor? É muito relativo, porque na venda dos imóveis se vende a possibilidade do condomínio baixo. Isso atrai realmente. Condomínio alto hoje afasta o comprador. Então, se você vende e de fato aquele planejamento ele está correto, ótimo. Você vai ter ali ao longo de um período as contas equilibradas. Agora, muitas vezes acontece o fato de você estar adquirindo um imóvel que simplesmente faltam serviços a serem contratados, né? Você, no início, tem um condomínio com, 50 unidades, no início tem poucas pessoas morando. A partir do momento que outras começarem a morar também naquele ambiente, o custo, consequentemente, vai aumentar, principalmente se não tiver essa individualização dos serviços. A conta de água vai aumentar, a conta de energia, isso eu falo em relação às áreas comuns também. Então, não dá simplesmente para confiar só no valor baixo. É preciso saber um pouco mais como funciona aquele condomínio, porque haverá certamente um reflexo mais na frente. Inclusive, se for um prédio inteligente, né, que produz energia, que reutiliza a água para uso, como lavar, por exemplo, áreas que são comuns, há que se ter também essa ideia. Aqueles que têm fachada ativa, também é muito importante, tem todo aquele térreo ali que tem lojas. Sim. Acredito que o condomínio percentualmente recebe alguma coisa da utilização dessas lojas, dessas fachadas, tem sido comuns agora nesses. A ideia é que o custo seja cada vez menor para quem é condômino, mas lembrando, a inadimplência pode levar não só a multas, mas ao leilão de bens, a penhora de bens, e esse bem pode ser o seu carro e até mesmo o seu automóvel, né, doutor? Certamente. Perdão, o seu próprio apartamento. Certamente. Existe uma linha que se segue dentro de um processo, seja ele um processo de cobrança, um processo de execução, em que você primeiramente vai, de forma preferencial, bloquear as contas do cidadão. Não achando nenhum valor na conta, parte para veículos. E aí só no final é que há uma permissão para o leilão do imóvel. Mas se a gente fosse se apegar a anos anteriores, a gente nem a possibilidade tinha de levar o imóvel a leilão por essa questão da proteção do bem de família, e hoje não, né? Já de alguns anos para cá, a gente tem essa facilitação. Não que todo dia ocorra o leilão, mas muitas vezes quando chega nessa etapa, o devedor ele fica muito mais preocupado, porque muitas vezes é um débito de 50 mil e o imóvel vale 500. Então ele prefere se apertar um pouco mais, conseguir um empréstimo, uma ajuda, com o que for, paga o débito e livra o imóvel daquele leilão. Bom, o morador perde alguns direitos internamente. Por exemplo, eu posso participar de assembleias e votar
estando nessa condição de inadimplência, uma inadimplência que eu digo que não é de 2 dias do mês passado, mas uma inadimplência que seja rotineira? Essa é uma pergunta muito boa, porque tem 2 situações para enxergá-la. A primeira pode ter um dia de débito, você não vai participar, você não vai votar e muitas vezes você não vai participar da Assembleia. Né? Vai depender da previsão na convenção, se vai permitir, inclusive, a sua participação. Em regra, as pessoas costumam participar, mas não têm o direito a voto. Né? E eu, como eu disse, o débito pode ser de um dia, como pode ser de 30 dias, meses e anos, ele vai perder esse direito. O que não pode acontecer, e é o que às vezes alguns síndicos se apegam nessa questão do débito, é proibir o condômino de usar as áreas comuns, por exemplo. Ou seja, eu posso ir à piscina com minha família. Você pode ir à piscina, você pode ir malhar, você pode usar tranquilamente qualquer área. O STJ já consolidou esse entendimento de que o condomínio tem mecanismos para fazer a cobrança e não retirar o direito de propriedade dele de usar as áreas comuns, né? E não ser constrangido por isso. Tem gerado dano moral a esses devedores, por mais que alguns discordem, porque o raciocínio inverso é o seguinte: a gente gasta o dinheiro, paga em dia, mantém os serviços do condomínio para outro cara que não vem aqui, não paga nada e vai usar do mesmo jeito. Mas não é esse o entendimento do tribunal. O problema é que quando o cara adimplir, o constrangimento ficou. E quem paga o constrangimento? Então essa conta pode sair mais cara para o condomínio do que o custo de condomínio devido. Sim. Pelo morador. Então, você pode pagar mais de dano moral do que o cara deve de condomínio. É preciso ter muita calma, muita cautela nessa hora para a gente não confundir as coisas. Né? Agora, com essa ideia, esse entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o imóvel, sim, pode ser alienado para o adimplemento desses custos, desses débitos condominiais, não há porquê a gente constranger absolutamente ninguém. E também evitar aquela famosa lista de inadimplentes que algumas vezes são colocadas nos murais. Ali no elevador. No elevador dos murais, aí você traz um constrangimento ali incalculável e dependendo da vara que caia a ação ou o juizado, a indenização vai ser altíssima. Olha que beleza, né? Aqui é o Elias, Dr. Francisco Vasco. É bem por aí. 6 meses, meninos. Não, paga o condomínio. Teu time perdeu, paga o condomínio. Aí diz, não, eu só vou colocar a unidade. Mas pela unidade você identifica. Dr. Francisco Vasco, um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um ótimo dia, excelente semana. Eu que agradeço, bom trabalho para todos nós. Dr. Francisco Vasco é advogado condominial. Vem aí o repórter CBN.